16:1, a missão do Consolador. Amém? Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Ou seja, eu estou zelando pelas coisas de Deus, por isso eu te matei. Entendeu? Deus me pediu para te matar, que você está contra Deus. Isto farão porque não conhece o Pai. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Perdão, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8, vou repetir junto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que não viveram. Ele lhe glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e o vou há de anunciar. Um pouco que não mais vivereis, outra vez um pouco vivereis. Bem? Espírito, nós sabemos que sem ti não podemos fazer nada. Por isso nós pedimos a tua unção, o teu poder, a tua capacitação, o teu amor. Ó Pai, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos entender a tua palavra de maneira, Senhor amado, que ela venha surtir efeito na nossa alma. Que não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes dela, Senhor. Amém, Jesus. Bem, o tema aqui em negrito não é canônico, né? Foi colocado posteriormente para facilitar o entendimento do texto, e é a missão do Consolador. Jesus, enquanto estava conosco, ele era Deus conosco, Emmanuel. Lá no momento que Jesus ascende, ele envia o Espírito Santo para estar entre nós. Ele não está mais limitado geograficamente em Jerusalém. Ele agora habita, né, em todos os lugares, no sentido dele ser Espírito. Então ele não precisa mais estar só no local geográfico como foi no princípio. E ele diz, eu tenho que ir para que isso aconteça, para o Consolador vier, porque ele tem uma missão, esse Consolador. Toda a obra que eu fiz, toda a obra que o Pai preparou para que eu a implementasse, o Espírito Santo agora vai aplicar aos corações, ele vai convencer as pessoas de tudo aquilo que o Pai enviou para fazer, porque sem o Espírito ninguém compreende nada do que eu fiz, é só uma religião, mas uma seita judaica. É necessário uma revelação para que a pessoa entenda o que aconteceu aqui, qual foi o plano que Deus preparou, o que eu implementei em Jerusalém, disse para que vocês pregassem fora dela, todas as nações, e para isso precisa do Espírito Santo. Se eu ficar, ele não vem. Só ele vai poder tocar nos corações, só ele vai poder convencer, só ele vai poder mudar, vai conseguir fazer o que nós chamamos de metanoia. Metanoia é a transformação de coração, é tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Só ele pode fazer isso. E aí ele vai dizer, quando ele vier ao mundo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Logo nós entendemos que o cristianismo não é uma religião a qual você
faz 5 tarefas e a bênção chega, ou deixa de fazer algumas coisas, e aí as coisas já estão sendo implementadas, né? Você faça isso, faça aquilo outro. Não. O cristianismo é um caminho, né? É uma revelação que vem de Deus ao coração do homem. Sem isso, nada acontece. É por isso que no avivamento, nos avivamentos que aconteceram em todos os países, Gales, nas tribos do Luz, na América, em todos os países que houveram avivamento, sempre foi o Espírito Santo convencendo o homem, né? E quando não há avivamento, quando a igreja não tem avivamento, ela se utiliza, né, de algum subterfúgio para poder atrair as pessoas, né? Vem que eu vou te dar isso, se você der isso, toma aquilo, se você tiver quanto mais mudar mais, é aquela coisa da barganha, né? Se você fizer isso, recebe aquilo. Isso não é o cristianismo, isso é uma maneira de encher a igreja, mas não o reino, porque o reino, para ser cheio, ele precisa que Jesus adentre ao coração e seja o governador desse coração, né, independente de barganhas, independente de tomar lá da cá. Logo nós entendemos que o cristianismo é uma religião, vamos chamar de religião, porque a palavra religião significa religar o homem com Deus. No sentido humano, religião são regras, no sentido mais corriqueiro hoje, religião significa regras, né? Faça isso, não faça aquilo. Mas no original significa religar o homem com Deus. E daí, nós vamos observar, se vocês abrirem comigo, Mateus 16. Mateus 16, nós vamos ver a primeira historinha da revelação. Está lá Jesus se encontra com os apóstolos e pergunta: quem dizem que eu sou? Tu és Jeremias, tu és João, tu é isso, tu é aquilo. E então continuou: quem dizes que sou eu? Versículo 16: respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo. O Cristo é Messias, aquele que estava sendo prometido no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, ser humano, que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então está todo mundo ali, o Evangelho está sendo pregado, está todo mundo ali ouvindo as mesmas coisas, mas o Espírito ali toca e mostra, revela para Pedro que Jesus é o Cristo. Sem isso, vai ouvir as mesmas coisas, mas não vai entender nada. Outra historinha, Mateus 11, um pouquinho mais para trás. Mateus 11. Vou achar aqui. Vou entregar aqui. Versículo 25, perdão, 11:25, diz assim: porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o tempo todo nós vamos ver que o cristianismo é uma propagação. Você prega o Evangelho, você fala do amor de Deus, e o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo convence da justiça, o Espírito Santo convence do juízo.
Ele abre os olhos espirituais, e abre o coração das pessoas para que elas possam entender, como aconteceu com Lídia. Bem, visto esse panorama, visto isso aqui que a gente está falando, eu estava vendo ontem um slide, não sei se vocês viram, com um grupo de pessoas saindo, dizendo assim, não pornografia. Não sei se vocês viram isso, não pornografia, tá? E aí depois eu vi os comentários embaixo, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, olha, mas detonaram. Era uma igreja, né? Saiu, não pornografia e aquelas coisas todas. Ora, o que eu comecei a observar é que estamos pregando de uma maneira errada. Estamos começando a falar do amor de Deus sem amor. Né? Porque quando eu chego, não conheço a Regina não conhece Jesus, aí eu chego para a Regina e digo assim, Regina, você fuma, você vai para o inferno, minha filha. Está fumando? O capeta vai pedir um trago para você quando chegar lá. Porque eu estou mostrando o amor de Deus ou uma total incoerência desse amor? Estou mostrando uma total incoerência desse amor. Não é verdade? Como é que eu vou falar para as pessoas lá fora, olha, nós repudiamos a pornografia, se a pornografia é fora o íntimo, é algo da pessoa, é algo que ela não está fazendo fora, né? A psicologia diz que quando você confronta muito uma coisa, você tem problema com ela. Né? Então, como é que eu vou ficar tratando de coisas de fora o íntimo, com proibições, com isso, com aquilo outro? O que eu atraio sobre a igreja? A repulsa. Né? A repulsa. Jesus condenou tudo isso. Jesus falou de todas as circunstâncias. Jesus nunca brigou com o pecado pelo pecado. Jesus brigava pelo pecado porque o pecado nos aprisiona. O pecado faz com que deixemos de viver a vida em abundância. O pecado faz com que nós venhamos a deixar de desfrutar a liberdade dos filhos de Deus. O pecado faz com que casamentos se destruam. O pecado faz com que pessoas morram no vício. O pecado faz com que pessoas se separem. O pecado faz com que guerras aconteçam. Então, Deus em Cristo, porque Cristo é a personificação de Deus, é a divindade encarnada, em momento nenhum ele brigou com o pecado, porque olha o pecadinho, olha o pecado, meu Deus, o pecado. Como se o pecado, né, fosse algo, uma surpresa para Deus. Como se Deus olhasse para o ser humano, que surpresa, você é um pecador. Você não existe mais, você é um pecador. Logo, o Evangelho, quando ele é pregado, Jesus chegou lá naquela mulher que era adúltera, no momento que ele meteu o dedo na cara da mulher, em momento nenhum Jesus falou, olha, você é uma adúltera, você está com 5, esse é o quinto marido aí, ó, você está... Pelo contrário, ele já quebrou o paradigma da sociedade, porque o homem não conversava com a mulher, ele para de conversar com ela. Aquilo é um escândalo para ela, você não tem ideia. Eu costumo dizer que o negro e a mulher só começaram a ter história no século XX. O resto era só o quê? Opressão, preconceito, racismo, era só isso. No século XX que as coisas começaram a melhorar, até hoje não tem tabu. Então você imagina 2000 anos Jesus se falando com uma mulher, gastando tempo com ela, explicando para ela aquela situação. E aquela mulher, ela não se sentiu acuada, ela não se sentiu coagida, ela não se sentiu pressionada, ela se sentiu amada. Ela encontrou um judeu que tanto julgavam os samaritanos, que tanto enfiavam o dedo na cara do samaritano, e o cara deixa de enfiar esse dedo na cara, deixa de julgar para sentar do lado dela e conversar. Olha, isso
está cheio de onda, você saiu, né, com o primeiro, agora o segundo, agora o terceiro, você está sentindo que a tua sede não é simplesmente de ter ônibus lá, que a tua sede é muito mais profunda. Você está buscando descedentar a sua alma, é por isso que você está de galho em galho, é por isso que você está, sabe, tateando em todos os lugares, tentando encontrar uma paz, tentando encontrar uma harmonia interior, e você não consegue. Mas olha, a minha palavra, sabe, eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Mas o Jacó fez esse poço, mas a água que eu vou te dar é uma água que vai jorrar para a vida eterna. É algo que vai fluir do teu interior, é algo que vai mudar tudo, vai harmonizar, vai transformar a sua vida. Não é uma religião que faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado, mas é algo que vem de dentro para fora. Então, pastor, Jesus nos abandonou. Não é isso. Jesus, em momento nenhum, ficou pregando lei em cima dos outros. Jesus, pelo contrário, ele aprofundou a lei. Quando os fariseus diziam assim, olha, adulterar é quando você pega a mulher do cara lá, ou então quando você é casado, pegou outra mulher, você adulterou. Aí Jesus disse assim, não, adultério é quando você vê aquele cara na televisão, né, e vai para o seu leito pensando nele. Adultério é quando passa uma mulher na rua e você a cobiça incessantemente. Chega até que espia, vai para casa pensando nela. Isso também é adultério, porque tudo começa no coração. Ninguém mata, vou matar agora. Então já vem meditando, já vem, a coisa já vem. É assim que a coisa acontece. Nada acontece com o estado, já está ruminando há muito tempo. A coisa já está sendo alimentada há muito tempo. Daí os caras ficam, né? Eles ficam porque aí Jesus entra no foco íntimo deles. Jesus faz eles perceberem que eles também estavam praticando aquilo que eles condenavam. Só que não era externamente, era internamente. Então Jesus aprofunda a coisa, ele vai mais profundo. E uma coisa muito interessante, olha o que vocês estão no capítulo 11, no capítulo 12, no versículo 19, vai dizer assim, a característica de Jesus, não contenderá, versículo 19, não contenderá, ou seja, não vai trazer contenda, briga, nada disso, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não vai ficar contra-argumentando ninguém. Ele não vai ficar gritando na praça, olha, pecadores, vai tudo pro inferno. Não, ele vai fazer isso. Nada disso. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. E o mais importante de tudo, versículo 20, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor do juízo. Ou seja, não vim julgar ninguém, tem que pegar a palavra, depois no juízo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhece a nossa alma, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece as nossas limitações, ele sabe a luta que nós vivemos, ele sabe todo o processo que a gente está passando na vida, a angústia. Por isso que Jesus, ele não vai trabalhar com religiosidade, com regras, porque ele vai tratar cada um de uma maneira. Jesus trata o ladrão, aquele jovem rico que disse que guardava lei, que já fazia tudo direitinho, ele vai lá e vende tudo aos pobres, vende tudo e dá aos pobres, ele sai fora. Jesus pede aquilo para ele, mas ele não pede talvez para Zaqueu, que era um cara também com grana. Ele automaticamente restaurou lá, deu para quem tinha usurpado. Jesus não fala nada para Zaqueu, porque Jesus, ele não fica olhando por fora, ele olha por dentro. Jesus tinha empatia. Jesus não é um cara que vai, olha, todos vocês. Agora eu não sei se a Regina, de repente, não teve condições de comprar um blazer preto. Eu não sei
levaram para exercer dela um assalto, eu não sei de nada, eu não posso julgá-la porque eu não estou dentro da vida dela, do contexto dela, eu não conheço a dor que ela vive. E Jesus é esse Deus maravilhoso que se fez carne e entrou na casa de prostituta, comeu com publicanos. Esse Deus puro, santo, tremendamente se fez carne. Falou com mulheres, chegou perto de leprosos, coisa impossível naquela época. Jesus só era duro com religioso hipócrita. Jesus só pegava firme com os fariseus, porque era gente que conhecia a palavra, fingia que vivia e não vivia nada. Por dentro, Jesus chega a chamá-lo de sepulcro caiados. Havia uma hipocrisia por dentro. Apareciam com as vestes talares, pegavam os primeiros lugares da igreja, na época lá, o templo, as sinagogas, gostavam de orar em pé, oh Deus! Queriam os méritos para eles. E Jesus diz: vocês são hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado. Se tirar a tampa do caixão, o que tem dentro daí é minhoca, são ossos, resto de carne, fétida, é o que tem dentro do coração de vocês. Mas essa prostituta, esse bandido, esse Zaqueu, eles não ficam pintando de religiosos, eles não ficam querendo, sabe, dizer, olha, nós somos, quando na verdade não são nada. Jesus só faz isso com os fariseus. Pastor, mas João Batista vinha, e Jesus diz que João Batista disse, raça de víbora. Eu não vou falar isso também lá no Carioca, pastor. Irmão, João Batista também está pregando para hipócritas, para fariseus, para judeus. A gente já conhecia a lei, e ele está chamando de hipócritas. É para esses que João também está pregando. Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Eu sinto que muita gente nessa igreja, qualquer igreja que existe, tem dificuldade em entender isso. Porque às vezes os dogmas falam mais altos do que o amor de Cristo. Às vezes nós queremos colocar os dogmas na frente do amor que Cristo nos teve. E a palavra de Deus diz que quem convence o homem, a mulher do pecado, quem é? Não sou eu, coração. Agora, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Um vão para o extremo, vai para o outro, volta, fica firme, fraco, cai, levanta, vai, tudo. Essa é a caminhada cristã. Não existe ninguém aqui dentro que vai só no pico da espiritualidade. Há momentos que estamos, daqui a pouco a gente não. Aí sai aquela lavanda da boca. Não, mano. Essa briga dentro de casa de marido, acusações. Olha para Deus e diz assim: é isso? A graça maior, é porque eu oro mais, é porque eu profetizo mais, é porque eu. Dá para pensar nisso? Você consegue parar para pensar nisso? Quantos irmãozinhos agora que são fiéis ao Senhor, estão pegando a conta aí cheia, chegando em casa, orando, Senhor, quem vai, Senhor, quem tu vai usar para trazer um quilo de arroz? Eu acho que eu sou mais amado. Eu tenho um feedback maior com Deus, é por isso que ele me abençoa. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Porque voltar ao primeiro amor é se preocupar com o próximo. Eu não consigo ver a igreja sem me preocupar com o irmão. Eu não consigo ver a igreja sem lutar contra o preconceito. Eu não consigo ver a igreja sem lutar pela falta de amor. Sabe, ver a irmã vir com o mesmo sapato semana após semanas, e a única coisa que Deus consegue arrancar de mim é uma crítica. Essa mulher não troca o sapato. Será que por que ela não troca o sapato?
passando uma necessidade financeira? Será que ela não tem condições de comprar esse sapato? Você já procurou saber antes de julgar essa pessoa? Você já entrou no mundo dela? Já esperou ela mostrar as dores, as feridas que lhe foram feitas na alma? Nós passamos um filme ali, quinta-feira, Deus não está morto. Ela estava no Kinoplex, no Nova América, no Norte Shopping, mas não teve mídia. Nós passamos ali quinta-feira esse filme. O garoto defende Deus contra um ateu. O professor, ele era na faculdade, o professor, então, de filosofia, diz que Deus não existe, e aí todo mundo tinha que escrever isso no papel. Deus está morto. Aí um dos meninos não aceita isso, perde a namorada, que a namorada queria se formar logo, por que ele não fez isso? E ele então começa a defender Deus, usando a apologética. Eu gosto muito da apologética, mas quando a pessoa é fissurada na apologética, acho que ela está tentando resolver sua própria fé. Apologética não é para converter ninguém. Quem convence o homem, mais uma vez, não é apologética. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está ministrando no coração de vocês, usando a palavra desse vil pecador. E não é apologética. A apologética é muito interessante, a defesa da fé, mas não é ela que converte ninguém. Você sabe o que converte um ateu? A sinceridade, o não julgamento e o não contender. É só isso. Tinha um pastor que às vezes o cara falou assim: olha só, você é pastor? Não acredito em Deus. Ele falou assim: caramba, sem problema, mas ele continua acreditando em você. Ele der uma fé em você. Ora, ele bota todas as fichas dele na tua vida. A cara olha assim: pô, mas olha só, essa comida aqui tá boa, ele não comeu, não entendeu, não brigou, não trouxe contentas. Na outra semana o cara estava lá e falaram de tudo. O cara começou a ver o evangelho aonde? Na boca? Na vida. Esse cara era manso. A coisa que eu preguei algumas semanas atrás aqui, o que é o fruto do Espírito? Amor, paz, moralidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O cara começou a ver o evangelho na vida do cara. Jesus disse que nós éramos, o Paulo, né, dizendo que nós éramos a carta escrita de Deus. Todos os seus argumentos intelectuais vão cair no chão com o ateu. Esse cara precisa ver na sua vida a sinceridade. Ele precisa ver verdadeiramente a vida de Cristo na sua vida. É isso que é o Evangelho. Aquele ditado árabe que eu sempre falo aqui: não adianta, o teu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir as palavras que saem da tua boca. Sua vida é um escândalo. Você não ama, você critica, você não ajuda o próximo, você só pensa em você, o seu umbigo é o seu sistema central, você não sabe se negar, você não é fiel às amizades, você não é fiel a ninguém, você é um cara que explode à toa, quer arrancar o pescoço de todo mundo, não tem temperança nenhuma, sai fora. Isso grande ganhou muita gente, tem mansidão. Fez a guerra sem uma arma. Então, o ateu, você não argumenta, você vive o Evangelho. É isso. Olha, eu trabalhei dentro de uma boate, anos e anos, como recepcionista. Quando eu saí daquela boate com 4 anos e meio, o dono estava convertido, o chefe da segurança, que era mais bravo que esse da larga, cheio de inquérito nas costas. Hoje é o nome de Deus, fiel à mulher dele, né, que ele não era. Um outro rapaz lá, Marquinhos, fiquei sabendo há pouco tempo que também se converteu. Um outro há pouco tempo foi na minha casa dizendo que entregou a vida a Jesus e queria que eu fosse o primeiro a saber. Trabalhei na noite. Fora outras pessoas que estavam lá. Outras pessoas que estavam lá. Ano passado eu fiz uma pós, vocês sabem, só no meio de ateu. Só no meio de ateu. Os professores todos eram ateus. Eles viam os argumentos dele. Não tem problema não, Jesus te ama, também te ama. Mas vamos falar aqui, eu fui quando eu tive da Corinthians, São Paulo. Da Corinthians, foi não, tá fora. E eu almoçar com eles. Outro dia eu recebo a ligação de uma das professoras.
dizendo: pô, quero ir na sua igreja, quero conhecer vocês aí. Até que o meu primo Alexandre, amigo meu, quero agradecer, que chegou meu diploma essa semana, porque eu pensei que não era dele, que a uma filha faliu, graças a Deus chegou o nosso diploma. Mas ela disse: eu quero ir conhecer a igreja de vocês. Quando a gente vai fazer um churrasco na casa da Matilde de Fora Bahia? Quando a gente vai fazer um churrasco lá? Uma das professoras sentou para mim, disse para uma menina assim conversando, e disse assim: a minha filha acreditava em Deus. Eu falei: acredito. E a empregada dela acreditava. Aí um dia a menina foi, voltou, sentou no meio da sala e disse assim: mãe, quer dizer que não acredito mais em Deus não. Mas não viu, né? Que Deus faz a obra. A menina toda até. Você acha que eu vou bater em frente com eles? Eles viram meu testemunho lá, a minha vida, meu amor por eles. Eu os amei como Cristo amaria. Respeitei o ponto de vista deles. Não é porque eles não alcançam o meu ponto de vista que eu vou arrebentar com ele. E sei o que eu fiz lá. Ainda nenhum deles se converteu, mas foi uma semente que eu joguei. E vai ficar lá, né? Eu fiz diferença naquele lugar junto com o pastor Alexandre, vai. Nós amamos, nós respeitamos, mostramos o que pensávamos também, não éramos habituados. Comíamos com eles. Teve um até que pediu: o problema na família lá, você pode namorar? Posso, claro. Jesus me chamou para isso, irmãos. Amar. A obra do Espírito Santo não é minha. A obra não é minha, não sou eu que converto ninguém, você não vai converter ninguém. O que eu preciso fazer é te levar aos pastos verdejantes da palavra de Deus. É falar assim: você tem contato com esse Deus maravilhoso, que amor dele nos constrange. Essas palavras, elas atentam a nossa alma, ela cura, ela tira o peso, ela tira o rancor, quando elas são verdadeiramente digeridas, quando elas realmente fazem parte da nossa dieta diária, e quando realmente deixamos ela entrar e não bater e voltar, ela muda o nosso ser. Olha, esse texto que ele diz aqui, acho que tinha que fechar uma série de questões. Não esmagará a cana quebrada. Sabe o que é isso? São pessoas que já não aguentam mais religiões, já estão sofrendo, já estão cheias de problemas na sua vida. O que ela menos precisa é ouvir alguém chegando e dizendo: vai pro inferno. Pessoas que precisam ser amadas. A gente tem que sair desse padrão religioso, sabe, dogmático. Quando a teologia confrontava a vida, Jesus ficava com a vida. Quer um exemplo? Ninguém podia entrar sábado e colher o trigo. Mas os apóstolos estavam com fome, ele entrou lá e colheu, porque ele privilegiava a vida. Aí os fariseus religiosos hipócritas disseram: Senhor, colhendo no meio de sábado, ele não lembra que Davi, junto com seus homens, cheio de fome, comeu o pão da proposição que só os sacerdotes era permitido? Vocês não estão entendendo? Eu vim buscar misericórdia, não juízo contra ninguém. Certa vez chamaram: Senhor, quer que a gente clame fogo do céu para quê? Você não entende qual é o meu espírito. Vocês não estão entendendo qual é o meu espírito nisso tudo. Eu não vim julgar, eu vim amar, eu vim salvar. Vai chegar um dia específico para isso, que é com o Pai, não comigo. Eu vim morrer por essa galera e você está querendo tacar fogo do céu? Então, meus irmãos, talvez quando você ama uma prostituta, escandaliza outra. Escandaliza outra gente. Mas saiba, quando o amor de Deus está dentro da gente, a gente tem amado. Porque nos constrange e a gente está cheio disso. As pessoas vão te chamar de bobo,
vamos chamar, deixa chamar, Jesus foi chamado de bobão. Vamos dizer outras coisas. Mas aquelas pessoas que mais julgam porque você está amando uma prostituta são aquelas que um dia vão precisar ser amadas também. Me lembro do pastor, antigamente era tão duro com as pessoas, mas depois de uma série de problemas pessoais, hoje é uma pessoa que se arrepende de ter sido assim. Porque esse Deus permite que a gente se machuque, para que veja que todos virem as costas, todos virem as costas, virem as costas para a gente, aí a gente se sente sem amor. Quando você está no leito do hospital, não vai ninguém te visitar. Aí você vê que você não construiu o ponte, você destruiu o ponte. Se distanciou de todo mundo, viveu sua própria vida. Aí quando você estava no hospital, as pessoas que te usavam como utilitário, quem sabe de você? Sabe quem vai te visitar? São aquelas que você menos deu valor. Aquelas que menos você achou que ia fazer alguma coisa que você só assistiu a fazer. E todas as colunas que você achava que era coluna, vão virar vareta de todo mundo na tua vida. Deus permite isso. Amém?